Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Faz Direito. Hoje a gente vai ter um episódio muito especial com um convidado mais do que especial. Vamos estar falando sobre poder e território, o fascinante universo da geopolítica com o Nuno Nunes. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, curta, compartilha e fica com a gente para esse episódio. Nuno, vou começar te apresentando pro pessoal então. Gente, o Nuno, ele é graduado em Filosofia e Antropologia pela Federal de Florianópolis, é isso, né, Nuno? Santa Catarina. Santa Catarina. Mestrado em Educação e Comunicação, doutorado em Planejamento Territorial e pós-doutorando em Antropologia. Pós-doutorado já. Pós-doutorado já terminou, olha aí, coisa chique. O pós-doutorado tu fez em... Universidade Federal do Amazonas. No Amazonas. Me fala um pouquinho sobre a tua trajetória aí, Nuno, pra gente estar te apresentando pro pessoal aí. Te conheço há um bom tempo, claro, mas eu gostaria que o pessoal ouvisse um pouquinho de você aí, como é essa trajetória dentro deste universo de geolocalização, políticas públicas, trabalho com o pessoal da área indígena e tudo mais aí que você faz como ninguém. Beleza, é um prazer estar aqui contigo, Patrícia, nesse belo programa, belo canal. E tá com todo mundo aí que está nos vendo. E a minha trajetória, ela começa igual a sessão da tarde, né? Muita aventura e confusão na vida e o interesse por encontrar essas aventuras e, de uma certa forma, resolver esses problemas, né? E aí, desde a graduação em filosofia, eu fui indo para uma área que era de buscar, né, entender ali as lógicas de problemas, tanto sociais como problemas filosóficos, né? E, a partir disso, trazer alguns padrões historicamente foram apontados como resolutivos, né, para esses problemas e tentar encontrar, né, mais uma vez esses padrões ali que estão na sociedade atual, estão no pensamento atual, como uma solução, né, uma possível solução. E a partir daí eu graduei em filosofia, depois fiz um mestrado em educação e comunicação, fui, né, para trabalhei nas organizações não governamentais como indigenista e aí fui para a FUNAI também, trabalhei 5 anos na Fundação Nacional dos Povos Indígenas e a partir dali, né, rodei o Brasil inteiro em terras indígenas, encontrando vários problemas que essa sociedade ocidental empreendedora, né, causa nas comunidades indígenas e também em povos tradicionais. Então, a partir daí, a minha formação ela foi basicamente... Foi se moldando conforme tu ia atuando. Usar toda essa estratégia para resolução de conflitos, né? Que esse é o mote da carreira. E que conflitos, hein? Poxa. Você participou de alguns conflitos bem famosos, né? Como a questão de Brumadinho ali, de Belo Monte, algumas outras, né? A do Morro do Cavalo ali também, que é uma mais próxima da gente aqui em Santa Catarina mesmo, né? Uhum. E quando a gente fala nesses conflitos, eu acho que ali entra bem o conceito de geopolítica, né? Sim. Eu tive dando uma lida sobre o assunto, dando uma estudada, e é bem como a gente colocou o tema do nosso podcast, né? A gente fala em território, a gente fala em poder. E eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem. Quando a gente fala em política pública territorial, a gente não está falando só de um pedaço de terra. Tem todo um porquê em cima disso, né? Por que grandes empresas querem esses territórios? Por que o governo tem, né, essa preocupação em organizar isso? E por que os povos originários, né, detêm essa, digamos, premissa de que é deles esse território, né? Afinal de contas, já diz, né? Povos originários, eles estavam aqui antes da gente chegar. Na origem. Conta pra gente como é trabalhar com isso de forma prática, Nuno. Como é lidar com todas essas nuances? Pois onde tem terra, né, tem guerra, né? Essa é a disputa. Isso eu aprendi com meu avô. Se tem ali um pedaço de terra que ele não tem limites, todo mundo pode usar, né? Então todos que usufruem daquele pedaço acabam criando regras e normas para, né, nenhum consumir demais que vá faltar para o outro, né?
E como a gente vive num estado colonial, que ele já se instalou há 525 anos atrás, e aí nessa instalação já foi conflituosa, já foi em guerra, as regras, elas são de uma forma, regras de guerra, né? Então são regras militarizadas, né? São regras... O mais forte sempre vence. Regras duras, né? E regras de onde não vai lá e colhe uma planta que está plantada, que foi cuidada por todos, né? Não vai lá e rouba ela, né? Rouba os frutos. Então, essa coisa de conflito, ela já está tanto na nossa cultura que a gente não percebe mais, né? A gente não entende mais como algo bélico, guerreiro, né? A gente simplesmente vai no banco e faz um saque, né? É engraçado, né? A gente pensa assim que fazer um saque de dinheiro no banco saquear, né? O que é saquear? Ir lá e roubar, né? do outro. E a gente acostumou com essa lógica. Quando falece alguém que tem alguns bens, ele deixa o espólio, né? Para os filhos. O espólio é quando... O espólio de guerra. O espólio de guerra. Então, essa linguagem, ela está toda... aí. Tá entranhada na gente, entranhada, né? A gente não acha mais estranho. Nós já somos vistos como... né? O Ocidente é visto pelos povos originários como uma máquina de guerra, né? Que aí, daí vem toda a filosofia de Deleuze, né? Guattari, que foi originária nos trabalhos que os alunos deles fizeram aqui com os povos indígenas nas Américas, né? Que é essa máquina de guerra que vai consumindo, vai derrubando florestas e vai se apropriando de tudo, né? E é muito engraçado como a gente faz isso no dia a dia sem perceber, né? Não percebe. A gente vai seguindo o fluxo, vai se tornando natural e vai alimentando essa grande fome, né, que existe. E mudar isso, né? Mudar essa mentalidade. Como que a gente faz para estar lidando com isso? Então, né, a guerra tem que acabar, né? E para a guerra acabar, primeiro a gente tem que reconhecer que é um estado de sítio. Por mais que a gente viva no estado, o estado ele é de estado de guerra, é estado de sítio. Por quê? Porque ele mantém forças armadas, né? Mantém polícia, mantém cartório, né? O cartório faz parte dessa estrutura bélica, guerreira, né? E mantém advogados, mantém juízes, né? Porque se a gente pensar qual a fórmula secreta para acabar com esses conflitos, a primeira regra é acabar com a escassez, né? Se tem escassez, tem disputa por aquela pouca coisa, né? E seja terra, seja frutas, seja arroz, né? E seja dinheiro, qualquer coisa. A escassez, ela exige que, para não ocorrer a guerra em tempo integral, que a gente crie regras, né? Então, um come de manhã, outro come à tarde, outro come à noite. Tem as normas, né? Porções. As porções. E que cada um pague uma parte daquele consumido, né? Para esse que organiza as regras, né? Que são os impostos, as taxas que a gente tem que pagar pro Estado, né? Tanto nos níveis municipal, estadual, federal. E aí qual é a grande estratégia para acabar com isso? É a abundância, né? Não tem, né? Parece bonitinho, né? Que é acabar com a escassez e criar abundância, mas você consegue ter abundância numa coisa que você produz. A terra está aqui, tu não vai produzir mais terra. Exato. E aí quando tem uma abundância, acaba a concorrência. Aí acaba o saque, acaba toda essa estrutura. Porque a gente não precisa mais ter um Estado organizador, porque a gente não precisa mais ter uma polícia, umas forças armadas, né? A gente não precisa mais de advogados nem juízes para julgar quem que fez o certo, quem que fez o errado, porque a abundância está ali. Então, a abundância, hoje, ela só está apontada para outros planetas, se forem ocupados, e retirar minérios de satélites e de outros planetas, porque aqui na Terra já não tem mais condições, né, de gerar uma abundância. E aí entra as políticas públicas, né? Que é pra gente tentar gerir isso, porque não tem como ter mais terra, não tem como produzir mais terra, mais espaço. Então, o jeito agora é tentar gerir da melhor maneira possível o recurso que nos cabe. E aí entra uma questão, que foi o que eu falei antes.
Quando a gente fala em demarcação territorial, quando a gente fala em exploração, quando a gente fala em conceitos básicos, que daí vem o termo geopolítica, me corrija se eu estiver errada, que são esses processos políticos, né, históricos, econômicos, ela vem justamente disso, né? Então, quando a gente vê aí o pessoal falando que tem que privatizar tudo, que tem que vender vão vender a Amazônia para os Estados Unidos, né? Aquela coisa toda. Tem que ter essa ciência de que o nosso verdadeiro tesouro tá na terra que tá embaixo dos nossos pés, né? Senão a gente não vai pisar em lugar nenhum, né? E nessa terra, nesse território que a gente vive, ele é feito também por rios, né? Por nuvens que chovem e fazem os rios, por florestas que habitam, né? E nós ali juntos, né? Com os animais, na selva, né? Nós somos também ali os selvagens dentro da floresta, né? E só que a gente, negando isso, a gente se coloca numa posição fascista, né? Numa posição supremacista, dizendo que não, se onde eu for morar não tiver ruas para andar de carro, eu não moro, né? Eu tenho que ter ali a estrada, tenho que ter a minha comodidade, e eu tenho que ir de carro para a academia para poder caminhar numa esteira, que eu poderia ir caminhando para a academia. Tempos modernos. Né? E aí tem essas coisas que a gente não consegue entender, né? E assim, o pensar que tudo isso que a gente está conversando até agora tem uma forte relação com o poder, né? Por exemplo, a pessoa ela quer ir de carro para a academia. Um fato simples, assim, que acontece, né? Por quê? Porque ela tem medo de ser roubada no caminho, de ser assaltada no caminho. Ela, né, quer depois sair da academia, ir para um outro lugar. Então, ela tem a necessidade da liberdade dela, né? Só que de forma cômoda. Essa comodidade. Só que isso gera no entorno, né, para sustentar uma pessoa, gera no entorno uma decadência social e alimentar e tudo mais de várias outras pessoas, né? Então, a gente tem essa ocupação do espaço, do território pelo poder, né, financeiro também, intelectual, porque tem muita gente hoje que fica rica porque é muito inteligente e sabe dar golpe, né? E outras pessoas que não são tão inteligentes, que não conseguem identificar golpe, né? No golpe do WhatsApp, a gente né? vê muito pelos coaches, né? Você não precisa ser inteligente, você precisa saber fazer. Né? E aí tem muita gente que é menos inteligente que você ganhando dinheiro. Por quê? Né? E aí, então, essa coisa, ela vai ocupando esse espaço. A gente vê na cidade ali, metro a metro, mas a gente também vê nas pessoas que estão nesse espaço, né? Que aí as pessoas elas se deslocam, elas vão, por exemplo, como tu citou, vão para a Amazônia, né? Vão para outros lugares, e lá elas chegam com uma ideia, né? Uma ideia que é uma ideia de ela ir lá e sacar, né? Ela ir lá e tomar conta, ela lá e introduzir aquela escassez, né? E aí ela chega num território, então, que tem uma abundância e promove a ideologia da escassez e ganha aquilo, ganha com aquilo, e depois ela, né, sai como a vitoriosa, como a mais... uma supremacia, assim, né? E é isso que é a origem do Estado chegando com a sua parafernália da escassez, do controle, chegando nesses territórios e causando essa imposição, né, do poder. E aí quem está lá, que tem todo o histórico, o controle e o conhecimento de viver naquele território, as pessoas acabam sendo roubadas, né? O seu poder é roubado e elas não conseguem pegar de volta, né? Não tem condições de elas chegarem... Como funciona um processo, por exemplo, de uma demarcação territorial, né? Eu já li casos de demarcações que elas foram negadas pelo governo, por exemplo, porque os povos que estavam requerendo aquela demarcação não eram originários daquele território em específico. Eram povos indígenas, mas que acabaram vindo de outras regiões, né?
de outras tribos, de outros ambientes, e aí não conseguiram legalizar alguns terrenos. Assim como já tem outros que, né, conseguiram comprovar isso, que essa questão do povo originário, além de ser um povo originário no sentido de estavam primeiro aqui, eles realmente nasceram e cresceram naquele espaço físico propriamente dito. Como que funciona essa questão tu que já trabalhou mais de perto com isso, né? Da legalização. Como que funciona o trâmite para isso? É um processo que ele é longo, demorado, mas ele deveria ser curto e rápido, né? Ele depende de algumas assinaturas de identificação dos limites, né? Que é um relatório que é feito, tem uma portaria aí desde a década de 80, 90 para fazer. Basicamente fazer um livro contando a história da população ali, daquela comunidade, né? E depois isso é aprovado pelo Ministério e vai para homologação presidencial, algo simples. E quanto à presença dos povos originários naquele local historicamente, né, ou não, isso é mais quanto o jeito de viver, né? A cultura, a tradição de viver, se ela está fundamentada na ancestralidade, né? Não necessariamente se eles estavam ali antes, mas se eles continuam com esses ritos culturais, então, no caso. Porque se eles mantêm aquela tradição, se eles vivem conforme as normas do próprio povo, as normas tradicionais, né? E isso é o que garante. Se eles estavam ali ou não estavam, a gente vai mexer no espólio de guerra, né? Que foi roubado, né? Desde 1500, como a gente falou. E não tem muito como a gente ir no cartório da época de 1600 dizer que não é deles. Porque toda o registro, né, das terras e tudo mais é feito pelos não indígenas. Em 1850, com a Lei 601, né, a Lei de Terras, né, de 1850, quando o imperador foi lá e assinou, mas antes disso ele deu uma boa parte das terras para a família deles, né? A gente está em Santa Catarina, tem aqui a região de Grão-Pará, que pega ali até o Porto de Imbituba, né, pega muitas áreas, e a região, ali em Grão-Pará pega Orleans também, né, que foi uma das irmãs do imperador, que ganhou, e o nome de Orleans foi em homenagem ao marido dela, né? Que era o príncipe de Orleans. E aqui na região de Joinville tem também, né, a Dona Francisca, que era irmã do imperador, que recebeu Joinville, São Bento do Sul, né? Toda aquela região como presente de casamento. E aí ela também passou pro marido que... Eu não lembro o nome daquele cara. Porque ainda tinha isso, né? A mulher ganhava e passava pro marido, né? Nem ficava com ela, ainda dava pro marido, né? Que é lá não sei o que, de Joinville, lá, que é o dele. Daí veio o nome da cidade, né? Que era francês. E aí a gente tem esses registros... Onde é que estão esses registros, né? Que já é de 1850, que é ontem, praticamente, na história. Se a gente pensar que os indígenas estão aí há 15 mil, 10 mil, 5 mil anos, né? E a gente não encontra esses registros. Eles ou estão lá na família real, né, preso lá em alguma gaveta, ou eles sumiram, né, ou a gente encontra um mapa meio mal feito, né? Então, a gente pensa assim, a própria história estatal do Brasil, de império para república, não tem os documentos, né? E imagina dos indígenas, que é a forma oral e de passar a história, né? E também a identificação por biomas, né? A identificação por árvores. Por exemplo, um amigo meu, o Cretan Caingangue, ele sempre fala, né, que os Caingangue são um povo do Araucária, né? Do território da Araucária. E eles identificam, né, cada clã, cada família ali, identifica qual é o seu território pelo gosto do pinhão. Olha que interessante. Não é nem pelo formato da árvore, não é nem pelo... Então, territórios que têm araucária como árvore nativas, normalmente eram territórios habitados por povos de língua macro-G, né? Que são os Caingangue, os Xoclen, Laclanô, né? E a identificação pelo gosto, imagina, né?
O que é? Meu pinhão é melhor que teu. Um pinhão é mais doce, o outro pinhão é mais azedinho, né? Ou mais salgado. Imagina se a gente pudesse fazer que o cartório fosse treinado para reconhecer o gosto do pinhão. Porque está registrado ali, né? E aí, mas não é assim que acontece. Mas já tem os enólogos que reconhecem os bons vinhos, por que não reconhecer os pinhões, né? Botar eles para demarcar as terras. E aí, assim, o estudo, quando é feito, né, para identificar essas questões. Só que o que acontece? Uma coisa deveria ser rápida, como publicação de um livro. O mesmo acontece com quilombolas, por exemplo, que não são originários daqui, são originários da África, no outro continente, vieram trazidos para cá como escravizados e aqui conseguiram, né, se manter unidos como comunidade e hoje reivindicam esses territórios, né, desde a Constituição de 88. E também é difícil. E a disputa ali é contra quem? É contra qualquer advogado que sabe fazer uma petição em primeira instância, ou em segunda instância, né? Ou em terceira, que ele vai lá e protocola e aquele fato de ter uma ação judicial já trava todo o processo, que é administrativo. E normalmente essas ações judiciais que impedem esse processo administrativo, elas vêm por interesse de terceiros, né? Sim. Vamos citar um exemplo aí pertinho da gente aqui de Santa Catarina, o Morro dos Cavalos. Foram quanto? 40 anos? Até a homologação? Até a homologação? Foi. Acho que deu mais ou menos não, isso. Foi mais. Foi mais de 40 anos de disputa ali? Foi desde 2000. Não dá 40, né? Mas antes de 2000 já tinha começado, não tinha? O processo não. O processo começou, acho que foi em 98, 2000, mas nessa época aí. Então aí foram 25 anos. Por aí. Para chegar na homologação. Para chegar na homologação. Tá, antes disso já tinha a questão de quem é esse território, é nosso, não é nosso. Eles já estavam ali. Mas a briga toda, esses 25 anos foram de processos judiciais por causa de empresários, produtores, outras pessoas que queriam o território. Seria isso? E o governo do estado de Santa Catarina, que usou todo o aparato jurídico da Advocacia Geral do Estado para entrar com ação no Supremo Tribunal Federal, acusando de ser conflito federativo, acusando de ser os indígenas guarani não serem dali, não serem brasileiros, serem paraguaios que foram trazidos para cá. Até me acusaram, né, de eu ter dirigido o ônibus que trazia eles. Eu que nem tenho carteira para dirigir ônibus. Por conta da duplicação da BR-101, né, então cada governo que entrou ao longo desses anos escolheu uma bandeira, né? Ali, eu vou entrar com ação por conta da BR, né? Outro, eu vou entrar com ação por conta do Parque Estadual do Tabuleiro. E assim, e ações que não tinham fundamento. Por isso que eu ia perguntar, porque assim, se é uma terra do governo, né? E os povos indígenas, eles têm por hábito esse culto ao território, ou seja, seria uma área que literalmente estaria sendo preservada. E a área, ela é da União. Ela é da União, com usufruto, a posse, né, dos indígenas. Eles não são donos, né? Não é deles, né? É da União. E ali, por exemplo, no caso do Morro dos Cavalos, assim como no caso do Choclen, que demorou também o mesmo período para demarcação, ainda estão aguardando lá a homologação, que não saiu ainda. Tem os Caingangue no interior de Santa Catarina. A área, né, ali, o espaço, ele já foi reconhecido como indígena, né, pela própria história, pelos estudos e tudo mais. Só que quando se faz um processo, aí que é quem que manda, quem que paga, né? Quando se faz um processo que vai transformar essa área, que pode estar os indígenas ali presentes, vivendo ali, só que como uma área particular, né? Dominial, né? Uma área privada, né? E aí quando se pega essa área, faz o estudo, identifica e transforma ela numa área pública, aí essa área ela sai da possibilidade de ser comercializada. E aí entra os conflitos. Aí que entra os conflitos. Porque se tu não pode mais vender essa área,
tu está tirando do mercado de futuros, que é negociado na Bolsa de Valores de Chicago, a possibilidade de expansão da tua soja, do teu milho transgênico, da tua produção, que precisa, né, naqueles cálculos, é tudo matemática. Mapas e cálculos, que fazem cálculos, né, que fazem ali, projeções de quanto que é possível aumentar a então, quantidade... às vezes não é nem uma questão de manutenção da terra, e sim de exploração da terra. Exploração da terra, exploração futura da terra. E aí, quando bate aquela projeção de expansão territorial para ganho de capital, né, plantando gado, soja, o que for, até construindo prédios, como é o caso de Balneário Camboriú, né, que viveu isso aqui, quando acabou o limite do território para construir mais apartamentos e vender, eles foram para cima. Né? Então, com a terra indígena, a mesma coisa. Quando se anuncia que vai ser demarcada uma terra indígena, ela pode ter 1 hectare. Ela é uma ameaça, né? Esse anúncio é uma ameaça direta à Bolsa de Valores de Chicago, onde se negocia o mercado de futuros. E aí, o aparato da Confederação Nacional da Agropecuária está prontinho, né, com vários advogados, tem até antropólogos lá, para cair matando, né, o processo que for, seja quilombola, seja indígena, seja de povos tradicionais como ciganos, né, ribeirinhos. Então, essa estrutura gigantesca é uma das que mais promove a escassez, né? Porque a gente pode dizer assim, não, tem uma abundância territorial, vamos todos lá, vamos conviver, né, com alegria, né? Aí vem essa estrutura capitalista, né, capitalística, né, de transformar aquela qualquer coisa em escassez, e aí joga ali o seu poder. A gente vê muito aqui na região essa disputa quando a gente fala da questão das parcerias público e privada, das áreas de proteção ambiental, né? Aqui em Itajaí a gente tem, por exemplo, o Canto do Morcego, tem alguns espaços que é justamente isso, né? É tentar preservar também, não só pelo território em si, mas por toda a biodiversidade que você tem nesse ambiente. Porque quando você desmata uma área, por exemplo, de mata nativa, além de você reduzir o espaço, né, de existência para estas vidas, você também corre o risco de espalhar micro-organismos que vão fazer mal para o ser humano, né? Que é uma coisa assim que o pessoal pouco fala disso também, que a preservação dessa biodiversidade, ela é necessária. Né? Ela é necessária pra gente enquanto ser humano. Nós precisamos disso. Nós somos selvagens. Nós somos, né? Ainda estamos dentro do apartamento tão fechadinho, mas a gente precisa ainda destas áreas verdes para que a gente tenha essa manutenção da nossa saúde, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente fala nessa questão de biodiversidade, quais são os riscos de um desmatamento desacelerado, da ausência de controle, vamos lá, se liberar, vamos arrancar o que a gente quiser, vamos crescer para onde a gente quiser, vamos desmatar, vamos construir prédio, vamos botar lavoura. Qual é o risco real pra gente? Porque talvez o pessoal não tenha isso de forma tão clara. Sim. Se a gente pensar que a Constituição Federal de 1988, no artigo 215, ela fala que todo brasileiro e brasileira tem direito ao meio ambiente equilibrado na atual geração e nas futuras gerações. Então, a gente está vendo assim que... Bom, o que é o meio ambiente equilibrado? O que é a atual geração? Somos nós. E o que são as futuras gerações? Não somos nossos filhos, netos, né? São as futuras gerações. Eles também têm um direito. Isso, se a gente vê filosoficamente, até juridicamente, é um artigo da Constituição que ele é revolucionário assim, para o planeta, né? No sistema jurídico brasileiro existe isso e a gente não... Ele nos obriga a esse cuidado, né? A gente não valorizar isso, né? E coloca as instituições públicas, privadas e os indivíduos como os protetores e os denunciadores, né? De agressões ao meio ambiente. Então, é um curto texto ali da Constituição que ele é magnífico, né? E ele pode ser utilizado. E, justamente, é um dos artigos que é mais ameaçado pela bancada, né, do agronegócio no Congresso Nacional. Com o artigo 231
da Constituição Federal que fala das terras indígenas, né? E aí a gente pergunta assim, mas por quê? Se a gente pensar que, né, o INCRA, o IBAMA, o ICMBio, né, a FUNAI, são instituições federais que têm os seus espelhos nos estados, né, com as instituições de licenciamento estaduais, né, de proteção estaduais e de território, né, que é como faz o INCRA, a Reforma Agrária, os estados também têm. FUNAI são raríssimos estados que têm uma estrutura parecida, fica mais em formato de conselhos, né? E municípios, então, nem se fale, né? Tem alguns que têm ali, no máximo, uma fundação do meio ambiente. Mas se a gente pensar... ela é de cima para baixo. É parte do... Isso tudo, né, que eu acabei de pensar, né, para a gente pensar junto e montar esse esquema, isso se chama sistema, né? O Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, né? Que é essa estrutura que vai desde o macro até o micro para proteger. E se a gente vê que tem uma robusta legislação, a gente tem uma Constituição, um artigo na Constituição que defende, a gente pensa que tem instituições ali para defender, a gente vai nas instituições e vê sem servidores, né? Salários baixos, muitas ameaças a esses servidores, concursos que agora, com o concurso nacional unificado, está preenchendo essas vagas. Muitos já se aposentaram, né, dos servidores antigos, desde a década de 80. Já deviam estar descansando, né, e contando as suas histórias para os netos, né? Continuam trabalhando, porque é uma forma também de renda, né, para essas pessoas. Um abandono no treinamento Há um descaso, então, com as instituições que deveriam estar cumprindo essa parte da nossa Constituição, que é a preservação, que é garantir esse equilíbrio do meio ambiente para as gerações futuras. Isso. Né? E se a gente lembrar do Darcy Ribeiro, que foi né, dos grandes homens desse país, junto com as grandes mulheres, o Darcy Ribeiro foi ministro, né, da Casa Civil no governo do João Goulart. Darcy Ribeiro, antropólogo, trabalhou na FUNAI, né? Enfim, foi senador. A gente tem a lei Darcy Ribeiro, né? Por conta dele. O Darcy Ribeiro, ele mata a charada, né? Ele fala que é uma frase clássica dele, que é esses órgãos, essas instituições estarem enfraquecidas é parte do projeto. Elas têm que existir, mas não podem funcionar. Porque elas têm que existir. O IBAMA, as polícias, né, o ICMBio, e toda a estrutura de proteção, a FUNAI, tem que existir para dizer que estão lá. Para cumprir a lei, para cumprir o rito. Mas não podem funcionar, tem que existir para fora. Para quem está de fora do Brasil poder ver e dizer, não, mas lá eles protegem, né? Olha lá. Mas para dentro, quem manda são essas elites mesquinhas, tacanhas, como diz o Darcy Ribeiro, né? Mas a longo prazo a gente vai ter aí uma crise... Já tivemos no Rio Grande do Sul, né? Gigantesca, já tivemos... né? De clima, de tudo. Bom, a enchente do Rio Grande do Sul, é isso que tu te refere? Isso, a enchente do Rio Grande do Sul, as enchentes aqui do Vale do Itajaí, né? A seca exagerada na Amazônia, né? A última vez que eu estive em Manaus, o rio estava baixo lá que... Pois é, e aí o pessoal fica, isso nunca aconteceu. Não chegava açaí. No meio da Amazônia não conseguia passar barco com açaí. Eu sou gaúcha, né? Então, tipo, tô com 45 anos. Então, quando deu a enchente o ano passado no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, isso nunca aconteceu. Eu tô com tantos anos e nunca aconteceu. Mas óbvio que nunca aconteceu, porque é uma coisa... Ela é resultado de anos, né? De ação, de exploração, de ausência de cuidado e tudo mais. E é isso que eu acho que falta para as pessoas ter um pouco dessa consciência. Quando a gente fala em preservação do meio ambiente, ok, pode não interferir para a gente agora, mas e daqui a 40 anos, daqui a 100 anos, daqui a, sei lá, 500 anos? Sim, e aí com essas instituições que servem para proteger esse direito da Constituição Federal, né, que é da atual e das futuras gerações terem um ambiente equilibrado, se essas instituições elas não conseguem fazer isso, quem faz? Quem faz são os bancos que vão lá e disponibilizam dinheiro ou a crédito para alguém comprar um terreno ou para desmatar aquele terreno e fazer ali uma indústria, né, um agronegócio e tal. E aí o banco ele gerencia isso como? Ele empresta para um, empresta para outro, empresta para outro. E todo mundo vai lá e faz o que bem entender.
naquele espaço, naquele território, né? Porque daí ele vem com o poder do dinheiro para fazer aquilo, né? E só que qual é o problema? Que sem essas instituições, cada um faz sem planejamento. Aí, como se cada terra, né? Cada pedaço de terreno ou cada fazenda fosse um microcosmos isolado, né? Onde tivesse ali as suas nascentes, ali a sua florestinha, né? E ali ele conseguisse viver para sempre num paraíso. Mas não é assim, né? Porque se ele retira as árvores de um pedaço de terra, o vizinho também, o outro vizinho também, aquele solo está desprotegido, aquele solo esquenta. E aí quando... É física, né? Mas é muito simples de entender. Quando aquele solo ele esquenta, aí o calor ele sobe. É por isso que as chamas das fogueiras, até do fósforo, do isqueiro, vai para cima. Né? Aí ele sobe. E quando aquele calor sobe, ele tá pequeno. Quando ele sobe, ele procura espaço para expandir. Né? E quando ele chega num certo momento que ele encontra um espaço, depois ele quer mais. E aí, quando tudo que acontece no planeta Terra... Em outros planetas também. Menos na Lua, que a Lua não gira, né? Mas né? O planeta Terra gira. E quando ele gira, as nuvens elas ficam para trás. A Terra gira e as nuvens ficam para trás. Isso forma toda a cadeia de ventos. Então, quando esse calor do solo, né, da cidade, da área desmatada, ele sobe, ele procura a expansão e ele vai chegar nesse espaço que está tudo girando. E aí, de repente, se formam os tornados, se formam os ciclones. E aí o pessoal olha assim, nossa, mas de onde que veio isso? Pois isso veio daquela terra que foi desmatada. Vamos filosofar um pouquinho aqui agora comigo, então, Nuno. Olha só, pensa comigo. Eu vejo muita gente comparando, por exemplo, assim, ou usando como justificativa para dizer que proteger o meio ambiente não é tão importante assim. Vamos parar e vamos pensar em países, por exemplo, como o Japão, né? O Japão, quando tu para ver o Japão é prédio. O Japão tem pouquíssimo, né, território e tudo mais. E aí as pessoas têm aquela falsa ideia de que, olha só, eles conseguem ter um país civilizado, organizado, rico, próspero, com não sei quantos milhões de pessoas, e eles não precisam deste aparato todo de natureza que a gente tenta defender aqui, né? Por quê? Como que eles conseguem? Ou é a nossa natureza daqui que meio que equilibra o mundo, né? Por que isso? Por que defender a natureza se existem outros países que conseguem ter riqueza, né? Conseguem ter esse poder, conseguem ter esse crescimento que para eles é crescimento, né, tecnológico, digamos assim, sem necessariamente ter tudo isso. E aí eles vão lá e criam praia artificial, sim, coqueiro artificial, onda artificial e tudo mais, né? Por quê? Qual é a importância disso? O que difere? Por que nós deveríamos cuidar tanto? Por que não desmatar tudo e construir prédio e deixar vir a tecnologia mesmo e que o agro tome conta e tudo mais? O Japão é uma ilha, né? São várias ilhas, né? Mas tem uma ilha central ali. E né, tem lá aquele vulcão gigantesco que, quando a gente pensa né, no Japão, lembra daquele vulcãozão lá. Que é das imagens, das fotos, assim, bem bonito. Que, inclusive, a parte de cima dele, ela é branca, né? Uhum. Só que hoje já não é mais. Hoje aquela neve no topo já não existe mais. Não é mais igual às fotos antigas. Só que para os japoneses... Tanto aquele vulcão, como as árvores, como as nascentes, elas são seres vivos. São ancestrais deles. Isso não é só da religião, né? Das religiões do budismo, do taoísmo e outras religiões japonesas. É da própria cultura mesmo, é comum. Assim como a gente, aqui no Brasil, a gente fala, perdi uma chave. Aí o que a outra pessoa fala? Dá um pulinho, né? Dá 3 pulinhos, chama o seu longuinho. Chama o seu longuinho, São Longuinho. Dá 3 pulinhos. Dá 3 pulinhos depois, né? E é uma... tipo, o seu longuinho, São Longuinho, ele existe? Não existe? Não sei, mas funciona. Né? Nunca me perguntei, mas funciona. Funciona. E aí a gente tem o saci, né? Ou os sacis. A gente tem mais de um tipo de saci. A gente tem o curupira, né? Boitatá, são coisas da cultura, né? De tradições indígenas, né? Africanas.
Mas há uma dúvida se esses seres existem, se eles são realmente culturais, ali, histórias, ou se lá no Japão não. Eles olham para o Monte Fuji, né, da onde vem aquela nome da máquina. Né? Eles veem um ser, né? E, por exemplo, quando deu a guerra lá, a Segunda Guerra, que os Estados Unidos, como dos primeiros estados terroristas, né, a soltar uma bomba nuclear, né, que lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Aí imediatamente os japoneses eles fizeram transformaram aquela bomba naquele negócio em um ser também, né? Que vinha, destruía Tóquio, destruía as cidades, que é o Godzilla, que virou cinema. Virou filme. Então essa estratégia social, filosófica de transformar os problemas em seres vivos, eles interagem. Ela facilita por quê? Porque te coloca um medo, né, de irritar aquele negócio, aquele ser gigante, como o Godzilla, como vários outros que podem se vingar, né? E também ela gera regras sociais, estando escritas ou não, né? Que é o que a gente chama de cultura, né? Essas regras de convivência. Então, no Japão, ele já tem um histórico gigantesco de maremoto, de terremoto, né? E isso tudo está na cultura deles. E tanto que qualquer um de nós aqui do Brasil, se a gente for morar no Japão, a gente vai ficar, né, rapidinho desnutrido, né? Porque lá eles só comem arroz. Tudo é feito de arroz, né? E eles comem muito arroz. Só que o arroz no organismo japonês, dos descendentes japoneses, né? Os japoneses, ele se transforma em proteína para músculo e tal. E a gente aqui não. A gente aqui, a proteína do arroz, ela é muito baixa, né? Para a nossa quantidade de necessidade. Então, a gente retira a proteína mais da carne, do feijão, né? Do peixe. Então, a gente tem necessidades orgânicas mesmo, né? Que diferenciam do japonês. Os japoneses, por exemplo, eles sofrem de um mal... Então, não daria nem para querer comparar esse não, tipo dá pra de comparar. civilização. Não dá para a gente ter como modelo um país ou uma civilização que geneticamente é diferente da gente, que as necessidades biológicas deles são diferentes da gente. A gente tem os rituais da sexta-feira de tomar cerveja, né? E os japoneses sofrem de um rubor asiático, que se eles tomarem muito álcool, que esse muito álcool é uma latinha de cerveja, eles ficam com uma coloração, né, na pele avermelhada, que ali para frente é pressão alta e morte. Então, somos povos, populações diferentes. E o nosso território é quem coordena isso. E se a gente está vivendo sobre um território e a gente nega esse território porque quer ser parecido com o outro, a gente está cometendo um suicídio social, né? Bom, então, só pra gente finalizar, Nuno, eu quero te agradecer muito a tua presença. E eu acho que cabe aqui uma reflexão, né? O quão importante é, então, quando a gente pensar em território, quando a gente pensar em políticas públicas territoriais, a gente entender o quanto isso nos dá poder, literalmente, né? E entender que quando a gente está escolhendo lados a defender, a gente tem que pensar nisso. Para quem que eu estou entregando o poder quando eu falo em território, né? Se eu quero entregar o poder... Nossa! O poder. Cheguei. Os podres poderes. Se a gente quer entregar o poder para aqueles que vão garantir o que a nossa Constituição diz e que vão garantir o nosso futuro e o futuro da nossa civilização, ou se a gente quer entregar esse poder para aqueles que querem desmatar, usar e tudo mais, pensando única e exclusivamente no presente, sem lembrar que temos aí... Quem sabe, quiçá, milhões de anos pela frente. E quais as regras que estão colocadas nesse território que a gente vive? Imagina, a gente vive no território e não sabe quais as regras que estão ali, né? Quais os níveis de regras, né? Como que funciona a Constituição Federal, Estadual, a lei orgânica do município. Se a gente não sabe isso, tem pessoas que sabem. E se a gente não sabe, as pessoas sabem, elas podem ir lá e fazer as regras que melhor seja para elas, né? E a gente acaba ficando numa situação que não consegue viver bem, né? E coloca a culpa, sei lá, né? Na história, ou entra em depressão. E aí, no fim das contas,
o remédio está no dia X de outubro que nós vamos nas urnas, né? Escolher. E se a gente não vai lá e faz a escolha certa, a gente pega aquele território e coloca ali um poder que está nos matando, né? Está nos matando como seres coletivos de um espaço. E não tem nada a ver com comunismo, com socialismo, claro. A gente está falando de vivência e sobrevivência dentro de um território que ele é altamente relacionado com poder, né? Isso aí. Obrigada. E eu quero chamar todo mundo novamente para estar seguindo a gente nas nossas redes sociais. Clica no sininho, curte a gente, acompanha a gente no YouTube, no podcast. E nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente vai estar sempre colocando as novidades. Nuno, muito obrigada pela tua participação novamente. Eu que agradeço o convite e convidar de novo, eu venho aqui na hora. Assunto eu tenho certeza que não vai faltar.